Boa noite, gente, a paz. É uma alegria estar aqui com vocês. É o primeiro culto verde que a gente organiza nessa agenda. Vou me apresentar, acho que estou em família aqui. Sou Léo Maltrapilho, Igreja Garagem Rio, do Odara Cultura e Missão. E pastor afetivo, desculpa, eu não resisti. E me encontro nesse momento como facilitador, do núcleo Nós da Criação no Rio de Janeiro. Nós da Criação é um movimento internacional, é um movimento que não é partidário, não tem nenhum tipo de filiação política partidária. Ele foi iniciado pelo pastor Josias, carinhosamente conhecido como Quilinho, da Igreja Batista do Coqueiral, Recife. E, como mover do Espírito, tem se espalhado por vários estados do Brasil e estamos aqui também no Rio de Janeiro, tendo em vista a importância que esse ano a COP30 vai ser realizada no Brasil, em Belém. É muito importante a gente fomentar esse assunto, a criação como um todo, a humanidade como um todo. Olhar aquele texto de que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou toda a sua criação. E isso é algo muito desvinculado das igrejas. A gente não tem essa preocupação com a criação. Nem eu tinha até pouco tempo atrás. E hoje perceber que é um dos assuntos mais urgentes do planeta, porque se a gente não cuidar, se a gente não combater essa crise climática, não cuidar do meio ambiente, da criação, todos os outros segmentos da missão, e a gente cresce. Eu cresci com casa que enchia d'água, eu cresci sofrendo, na pele com a minha família, fruto dessa ideologia, essa filosofia econômica, chamada capitalismo. E a gente, nesse lugar que é a igreja, eu cresci sem ouvir nada sobre isso. Amém? Amém. Meu nome é Joyce Oliveira, melhorou? Melhorou. Meu nome é Joyce Oliveira, eu sou a facilitadora do núcleo Nós da Criação do Rio. Eu sou lá de Caxias, vim de Caxias, eu sou da primeira Igreja Batista de Caxias, e aí eu posso o caráter interdenominacional do Nós da Criação, A comunidade Visoma faz parte do Nós da Criação. Eu lá da Batista, a gente tenta aí articular todas as igrejas, porque essa é uma pauta que não é só daqui, não é só lá de Caxias, é uma pauta global, E a ideia é a gente pensar no global e agir local. Essa é uma frase que a gente pensa muito na questão ambientalista, Não tem como a gente ficar só pensando no todo se a gente não age no local, E como o Gabriel já disse aqui, só vou reforçar também alguns pontos, nosso objetivo é trazer esse entendimento de que a gente faz parte da criação, Nós não somos uma coisa à parte, a humanidade ela não está dissociada da criação. Deus cria a Terra e o ser humano para habitar a Terra, E a gente não consegue, nossa responsabilidade cuidar desse planeta. E só para fechar, eu gosto sempre de lembrar que lá em Apocalipse, no soar da 7ª trombeta, diz que quando Deus vier julgar a humanidade, Ele vai destruir quem destrói a Terra. Quando eu li esse versículo, isso me impactou de uma forma muito profunda, Porque às vezes a gente está destruindo a Terra sem perceber, com ações pequenas cotidianas. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, parabéns a vocês aí. Aí tem gente que diz assim, mas o que é mesa plural? Mesa plural é um dia que a gente distribui. Na nossa última mesa plural foram 200 quentinhas, a gente se distribuiu para os nossos irmãos e irmãs em situação de rua. Vai ter gente que vai dizer assim, mas um dia, mas a gente está fazendo. Você que está criticando, junte-se a gente para que um dia você possa fazer e trazer uma crítica construtiva para esse projeto acontecer todos os meses de forma saudável. Quando eu digo saudável, eu digo de todas as formas, com um bom alimento. Se você não pode doar alimento, vem com a sua mão, vem servir. Faz o Pix. Faz o Pix,
comunidaderizoma@gmail.com. Enfim, venha fazer parte desse momento, é muito importante para a nossa igreja. Na verdade, não só para a nossa igreja, acho que é um momento de conscientização, porque essas pessoas a gente passa todo dia e a gente simplesmente não vê, mas elas existem, elas estão ali, elas são os nossos irmãos e irmãs. Eu gostaria de chamar a pastora Fabíola nesse momento, para que ela venha aqui. Ela vai falar sobre um projeto importante que ela conduz, que é o projeto Odara. Boa noite, gente. Boa noite a todas, a todos e a todas. Gratidão pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre o Odara Cultura e Missão. O Odara Cultura e Missão é um programa educacional que atua com a Lei 10.639 nos espaços de cumprimento de medida socioeducativa e nos espaços de acolhimento institucional. O que é a Lei 10.639? É uma lei federal que torna obrigatório o ensino de cultura africana e afro-brasileira nos espaços de educação básica. E é uma lei amplamente desrespeitada no Brasil pelo óbvio, né? Na medida que os programas de governo, que não são programas de governo, que muitas das vezes são programas partidários, tentam fazer o apagamento das pessoas negras nas suas comunidades, nos seus territórios. E ontem nós, enquanto comunidade Rizoma, que tivemos lá no Quilombo do Camurim, podemos ver isso assim, gritante, o quanto que o capitalismo, o quanto que a violência do capitalismo faz o apagamento das tradições e das culturalidades africanas. E o Odara está dentro desses espaços onde as sementinhas do mal, sabe, que os fundamentalismos falam tanto, desses adolescentes e jovens que estão aí construindo um caminho degradante para si próprios, muitas das vezes por falta de oportunidade de ter o que comer, onde morar com dignidade. A gente está junto desses meninos e a gente também está junto de meninos e meninas em acolhimento institucional, que são os abrigos do município. O Léo está aqui comigo também, ele é articulador educacional do Odara, e a gente vem fazendo essa caminhada dentro desses espaços onde a maioria da sociedade não quer estar. E pelo fato da sociedade não querer estar dentro desses espaços, que são os espaços onde, se a gente pudesse, a gente tacava uma bomba lá dentro, esses espaços desapareceriam, porque é assim que muitas das vezes a gente pensa, né? Acaba-se com a problemática que se destrói o problema. E muitas das vezes, quando a gente vai invisibilizando essas juventudes, a gente está vendo aí a violência eclodindo. E a violência, ela também se dá por conta do racismo ambiental. Quem aqui já teve oportunidade, dentro da sua casa, ter uma ratazana entrando no meio da madrugada e mordendo o seu pé? Quem aqui já teve oportunidade da pouca comida que tem na geladeira ser destruída por conta de infestação de barata que vem dos bueiros e dos valões, dos rios transformados em valões nos territórios periféricos e favelados dessa cidade? Quem aqui já teve a triste oportunidade de perder tudo nas enchentes que acontecem e que, claro, prejudicam os bairros do Jardim Botânico, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, do bairro do Catete, onde eu sou moradora, que o Léo até brinca comigo que tu sai da favela, mas a favela não sai de você, né? Eu fui morar justamente no lugar que mais alaga no município do Rio de Janeiro. Não é mole não, né? Quem aqui já teve a triste oportunidade de contabilizar a geladeira que pifou, o fogão que foi destruído, material escolar que foi destruído por conta da lama que vem dos córregos e dos rios transformados em valão? A maioria de nós que moramos em territórios de favela e periferia gabaritamos essas perguntas que eu fiz. E nos lugares onde o Odara Cultura e Missão está, infelizmente as juventudes também gabaritam essas perguntas. São jovens que estão acostumados a ver animais que na verdade são pragas urbanas, que são pragas urbanas por conta do lixo que não é bem acondicionado das cidades, do lixo que muitas das vezes são depositados em outros espaços periféricos, para que espaços mais abastados e com mais potência financeira estejam livres do lixo, mas ele é depositado no Jardim Gramacho da vida, na Baixada Fluminense. O racismo ambiental, ele escolhe cor da pele, ele escolhe CPF e ele escolhe CEP. Então nós precisamos, dentro das nossas possibilidades de organização, de comungar dentro das nossas comunidades
comunidade de fé, a gente precisa entender que ecoteologia é um assunto urgente desde que o mundo é mundo. A primeira enchente que eu vivi na minha vida foi aos 16 anos de idade. Mentira, foi aos 12 anos de idade, mas eu conheço meninas e meninos dentro do Degase que já passaram por enchentes com 9 anos de idade. Eu já conheci crianças que tiveram que ser resgatadas de dentro dos seus bercinhos porque os rios e córregos dos seus territórios foram tomados por lama dessas enchentes. Então, gente, é mais do que urgente as comunidades de fé que se dizem do campo progressista nessa cidade colocarem na agenda a ecoteologia e a força da nossa mordomia, que foi para isso que nós fomos chamados, para tomar conta desse espaço, que é um espaço comum, que é uma casa comum e é uma casa onde todos nós habitamos. E eu dou glória a Deus, eu agradeço infinitamente ao Eterno por estar numa comunidade de fé que se compromete com a ecoteologia, que se compromete com as pessoas que estão em espaços periféricos e favelados e, sobretudo, com a consciência de nós que temos a oportunidade de estarmos em lugares mais abastados, para a gente deslocar as nossas finanças, deslocar a nossa grana para poder financiar projetos que estão dentro de espaços periféricos. Gratidão a Deus pela vida da comunidade Rizoma. E agora eu vou chamar aqui meu pastor, amigo, meu irmão, pastor Gustavo, que vai encaminhar aqui para nós agora uma palavra que eu tenho certeza que o nosso Deus já se faz aqui presente. Nosso Deus se faz aqui presente por conta da nossa conexão, da nossa comunhão. Nosso Deus se faz aqui presente por conta dessa música que tocou e atravessou os nossos corações. E eu tenho certeza que agora o nosso Deus vai se fazer presente por conta da palavra dita. Amém. Graça e paz, igreja, boa noite, paz do Senhor para quem é da paz do Senhor. E, bom, gente, a minha missão aqui hoje é tentar não estragar o que foi feito. Literalmente, humildemente falando, de olho no tempo aqui. Gente, a Rizoma um dia foi um sonho. E ver a Rizoma sendo Rizoma, pô, obrigado. Obrigado aos músicos que vieram, obrigado. Saiba que a atitude de vocês, além de encantar os nossos ouvidos com talento, marcou a nossa história. Marcou a minha história, marcou a história da minha esposa, da minha família, da pastor Fabinho, do pastor Rafael, de todos os que estão aqui. Muito obrigado pela generosidade de vocês. Temos essa pregação que eu propus diz, vá e não peques mais. Bom, isso deve ter causado alguma estranheza nas pessoas, afinal de contas, o culto hoje é o culto verde, que a gente está falando de ecoteologia. Confesso, perante a todos, que caí na tentação de pregar em Gênesis, mandato cultural, caí na tentação de fazer uma leitura saudável do Apocalipse, não aquilo que a gente escuta. Uma leitura saudável revela que o livro de Apocalipse é um livro basicamente ecológico, tá? Um dia a gente vai, aí precisa de tempo para falar de Apocalipse. Mas eu escolhi um tema que está no livro de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11, que é conhecido como Jesus e a mulher adúltera. Nada a ver, né, gente? A gente vai chegar lá. O que vocês não sabem, eu vou justificar primeiro o meu uso desse texto, que esse texto, na verdade, ele é, usar duas palavrinhas agora mais complicadas, vou dizer o que é. Ele é uma perícope interpolada no texto de João. O que é uma perícope? É uma mensagem que ela tem início, meio e fim. Ponto. Esse texto é uma história que tem início, meio e fim. Então, ou seja, eu posso pinçá-la do texto e falar sobre ela, certo? Interpolação quer dizer o seguinte, que esse texto não foi escrito pela comunidade joanina. Esse texto foi um texto que foi interpolado, que ele foi adicionado
ao texto joanino posteriormente, o que criticam muitos principalmente pastor Ed, falando sobre revisão, não revisão, mas uma atualização, contextualização bíblica, ou seja, me perdoem para quem crê na tem sempre problema falar essa palavra. Obrigado. Fala aí. Infalibilidade. Você vai comigo em todos os lugares agora. Toda vez que eu falo essa palavra, eu travo. O Rafael fica no tempo aqui do lado. Peraí, fala aqui. Inerrância vai bem, mas infalibilidade. Foi infalibilidade, eu tenho que falar no susto. Funciona bem. Vou dizer para vocês o seguinte, só para informação de vocês. Este trecho, essa perícope, apareceu somente no final do século IV, no início do século V. Não faz nem parte dos códices principais do Vaticano e do Sinaítico. Ele foi no Codex Bezae, acho que é isso. Se eu não estiver maluco, acho que foi isso, tá? Ou seja, até esse momento, esse era um texto circular, uma tradição oral, pouco era falado disso, os primeiros cristãos mal sabiam desse texto, e eu vou explicar o que eu entendo, o porquê. Você tem noção desse texto? Ele já foi do livro de Lucas, ele já fez parte do livro de Lucas, e ele já fez parte do livro de João, lá no final, quase como um apêndice, tá? Ou seja, era uma perícope, então é fácil de encaixar em algum lugar. Eu pego a história e encaixo bem onde eu quiser. Até aí faz sentido? Está me acompanhando? Ou seja, esse livro, essa mensagem, ela foi colocada e disposta em lugares distintos porque tinha um objetivo. Esse texto, ele ganhou notoriedade no que a gente chama patrística da Igreja Católica Cristã, ou seja, da Igreja Cristã, que tinha como princípio a patrística. Eu vou usar os termos que eles usam, até anotei os termos, e vou dizer o que é. Expansão do cristianismo, invasão da casa dos outros, tá? Combate aos hereges, assassinatos em massa, extermínio étnico. Agora vem, implantação de dogmas e da moral cristã. Agora eu começo a pensar nesse texto. Dito isso, a questão moral, eu quero ressaltar duas coisas nesse texto, antes de entrar nele. Primeira coisa, é óbvia a questão moral do texto. O patriarcado, como sempre fez, ele viola, ele abusa, ele expõe, ele desrespeita a mulher. Nesse texto, ele salva a mulher da sua imoralidade pelo Jesus religioso estrutural que eles apresentavam, e que após esse encontro, eu vou atualizar essa minha fala agora, ela se torna bela, recatada e do lar. Faz sentido? Continuando. Eu quero dizer uma coisa para vocês que pode chocar vocês. O Evangelho, ele é imoral. O Evangelho é imoral porque ele subverte toda essa lógica do mundo. O Evangelho é herege na própria definição da sua caminhada. Para um mundo decaído da graça, o Evangelho é imoral. Vamos tirar então essa questão da moralidade de lado. A gente pode até entender essa moralidade na literalidade do texto, que não é atemporal. A literalidade do texto ela tem um endereço certo para o momento, mas a mensagem é atemporal e ela perdura. E eu creio que se esse texto está aqui, é porque a mensagem é válida, só que a gente tem que descobrir qual é a mensagem. Não adianta ler palavra por palavra, a gente não vai ter mensagem, a gente vai ter uma sequência de códigos. Tem um segundo ponto que eu quero ressaltar com vocês. Esse texto específico da comunidade joanina tem uma singularidade em todo o Evangelho, em todo o Novo Testamento. É o único texto que diz que Jesus estava escrevendo. Entre aspas, escrevendo. Coloquei entre aspas, a gente vai tomar isso um pouquinho mais lá na frente. Por que eu, Gustavo, estou falando eu, me culpem qualquer coisa, acho que colocaram nesse texto? Primeiro, mais uma vez, para abusar, explorar a figura feminina como um bem, para quem não sabe,
a mulher era literalmente uma propriedade da época, que foi desvalorizada. Literalmente é isso. Vocês pensam que a questão é romantizada, de ela foi violentada, ou ela estava no adultério? Não é isso. Foi uma propriedade que foi usada e perdeu valor. É duro falar isso, mas é verdade, certo? E tem outra questão. Entender que o seu Salvador, entender que o seu Messias, entender que o seu Deus encarnado era periférico e iletrado, é aviltante, é absurdo, é inaceitável, é torturante, tanto para a estrutura religiosa do passado, como para a estrutura religiosa do presente. O Jesus desse povo é bilionário, mas o nosso Jesus é favelado. Agora eu mostro o texto. Agora a gente já situou mais ou menos o que é o texto. E quem é aqui da Rizoma sabe que está acostumado comigo pregar, eu sempre tento trazer uma segunda percepção dos textos. Óbvio que eu não invento, mas eu tento mergulhar no processo do texto e aquele texto vai se desvelando e coisas vão surgindo na minha cabeça, e é isso que eu tento colocar para a igreja. Quem está acostumado comigo sabe. Porém, nesse caso, eu vou trazer uma terceira camada desse texto. A primeira camada foi a que basicamente que eu falei agora. A mulher, e eu estou reforçando o fato dela ser mulher, porque se todo esse enredo narrado fosse algo minimamente justo, segundo a lei de Moisés, no Levítico 5:10, se eu não estiver enganado, o homem também teria que estar lá para ser julgado. Ou seja, o texto diz que essa mulher foi pega no adultério no ato. Desculpa a minha inocência, mas para o ato estar ocorrendo, pelo menos mais uma pessoa teria que estar presente. Estou errado? Não sei, só se inventaram virtualmente, mas, ou seja, então, se não levaram o homem juntamente para esse julgamento, me comprova que esse é um texto tomado por uma percepção misógina e proposta por uma cultura patriarcal. Se fosse para a lei ser cumprida, como eles queriam, leva todo mundo. Leva pelado, leva de toalha amarrada, leva de lençol amarrado, mas leva. Onde essa mulher pecadora, nenhum minuto fala do homem pecador, mas teoricamente era tão pecador quanto. Ela foi salva e o que acontece? Se tornou eternamente uma bela recatada do lar. Eu gosto dessa teologia do bela recatada do lar. Segunda possibilidade, onde Jesus mostra sua indiferença com essa moralidade do tempo em comparação à vida. Ele fala, cara, ele meio que ignora, está ali escrevendo a história, está ali com a mão, o dedo na terra, e as pessoas estão falando por quê? Porque a vida é mais importante de qualquer regra. A vida é mais importante de qualquer dinâmica pré-determinada por uma religião, por uma estrutura, por nada. Vida é a vida. Jesus protege aquela mulher de uma sociedade que nem enxergava como gente, como propriedade. Ela era uma propriedade para aquela gente, mas Jesus enxerga a mulher como gente e protege ela dessa sociedade misógina e patriarcal. E ainda zela pelo amanhã dela, dizendo assim, vá e não peques mais. Na verdade é vá e não erres mais. O que ele quis dizer? Hoje eu estou aqui do seu lado. Hoje eu consigo te salvar desse povo. Cara, mas se eles te pegarem na rua de novo, eles não vão ter essa misericórdia. Eles vão te matar. Essa segunda percepção é a percepção que se encaixa para mim no caráter de Cristo. Essa narrativa que eu fiz agora é uma narrativa que eu enxergo o meu Jesus. Uma vez, Thales é membro afetivo aqui da igreja, ele perguntou assim, Gustavo, como é que você pensa os textos, como é que você encara, como é que você constrói suas pregações, você vê algumas coisas diferentes? Eu falo assim, cara, porque quando eu estou lendo, se tem algo que eu leio, ou que eu escuto,
que não vai ao encontro do que eu tenho como caráter com Cristo, aquilo me causa uma estranheza. Aí eu paro e vou buscar qual é a mensagem daquilo. Então não adianta, o cara vai me falar, vou dizer, Rafael, pastor Rafael é um dos caras que tem o melhor coração que eu conheço. Se alguém chega para ele, não, porque o Rafael fez uma maldade com a pessoa, eu falo, não foi Rafael, não foi. Ah, me conta o que aconteceu, se ele fez, ele errou, ele não sabe o que ele está fazendo, não vai encaixar na minha cabeça pastor Rafael fazendo maldade. Como não consigo encaixar Jesus sendo aquele que vá, seja bela e recatada do lar. Mas eu consigo entender o Jesus que protege, que dá vida, que humaniza a mulher, põe ela embaixo do seu braço para falar, minha filha, toma cuidado, porque se eles se pegarem e eu não estiver aqui, e hoje em dia, se um dos meus Jesuses não estiverem do lado, e você esbarrar lá em Copacabana, na passeata, vão te pegar. Desculpa, não resisti, perdão. Foi mais forte que eu, foi hoje, gente. Desculpa. Voltando à pregação aqui. Desculpa. Vamos voltar aqui, gente. Voltar aqui, vamos lá. Então, eu vou propor uma nova interpretação desse texto, uma nova percepção desse texto. Para isso, eu finalmente lerei esse texto com vocês. Não vou fazer as observações sobre a minha Bíblia, que minha sogra chama minha atenção, sempre, mas se vocês pedirem, eu faço. Obrigado. Eu vou dizer para vocês, olha só. A versão da minha Bíblia não é uma versão religiosa. Quem fez a tradução é um historiador, é um tradutor, e não tem uma confissão religiosa. Então ele pega um texto e traduz o texto, como ele fez na Ilíada, ele fez outros. Não vou falar o nome dele, muito propaganda dele, ele me dá um livro. Então, por favor. R$1.200 a coleção, gente. Joguei para Deus. 25 de agosto, meu aniversário. Quem riu se conta. Sara, vamos lá. Vou ler aqui para vocês, tá? Jesus, capítulo 8 de João, de 1º versículo ao 11º versículo. Jesus dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. De manhã compareceu novamente no templo e todo o povo foi encontrar com ele. E tendo-se sentado, ensinava-os. Os escribas e os fariseus trazem uma mulher apanhada em adultério, no ato, apanhada. E colocando-a no meio, dizem-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato cometendo adultério. Na lei de Moisés, incumbiu-nos de apedrejar mulheres desta. Tu que dizes? Diziam isso para pôr à prova, para que tivessem com que condenar, com que o condenar. Porém Jesus, tendo-se agachado, escrevia, entre aspas, com o dedo no chão. Visto que eles insistiam em interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes, que seja um homem entre vós que nunca errou o atirar a primeira pedra. E agachando de novo, continuava escrevendo no chão. Eles, por seu lado, tendo ouvido o que ele disse, foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos, e Jesus ficando sozinho, estando um a um. Estando a mulher... Peraí, gente, me perdi aqui. 9. Eles, por seu lado, tendo ouvido o que eles disse, foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, estando a mulher ali no meio. Levantando-se, Jesus disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Jesus disse, nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Esse é o texto que a gente lê. E lendo esse texto dessa maneira corrida, a gente acessa lugares que já foram acessados anteriormente. Lendo esse texto da maneira que eu li, novidade nenhuma foi encontrada nele. Por quê? Porque você já tem uma predisposição à compreensão desse texto. Na verdade, esse texto já foi interpretado para você e você já absorveu ele, e ele toca em afetos que já estão marcados dentro de vocês. Isso não permite que a gente dê uma nova dimensão a esse texto. Mas hoje eu proponho que nós mergulhemos nessa palavra, e mergulhar nessa palavra, tirando essas camadas superficiais, a gente consegue encontrar uma nova dimensão do texto. Eu vou ler e explicar o texto agora. Jesus, dirigindo-se ao Monte das Oliveiras, de manhã compareceu novamente no templo, e todo o povo.
Primeira coisa, gente, todo povo é um reforço semântico. Ele poderia ter dito, o povo, estava lindo, estava a mensagem lá. Toda vez que houver um reforço semântico, tem uma mensagem ali. Não vou dizer toda vez, porque eu não gosto de totalitarismos. Obrigado. Segunda palavra difícil hoje, como seria. Mas quase sempre a gente tem um reforço semântico, quer dizer alguma coisa, tem alguma mensagem. Gente, todo, a palavra todo que estava ali, todo, em grego quer dizer paz. A palavra é paz em grego. E quando ela diz todo, o que ela quer dizer? A tradução da palavra seria essa: todo algo ou alguém de todos os tipos. O que quer dizer um todo? A multiplicidade de personalidades, a multiplicidade de existências, a multiplicidade de realidades, a multiplicidade de gente. Esse era todo. Contextualizando, tinha preto, tinha branco, tinha crente, tinha macumbeiro, tinha gay, tinha hétero. Essa pluralidade, esse todo tipo de gente, era a sociedade dela. Amém? Segunda palavra, todo povo. Povo, laos, que quer dizer o seguinte: da mesma origem e da mesmo idioma. Por que da mesma origem e do mesmo idioma? Porque constitui aquele povo. Todo aquele povo queria dizer a realidade dela, o mundo dela. Ela enxergava a vida da forma que aquele todo povo enxergava. E ele faz uma adição, não era só todo o povo. Ele diz, tem os escribas e os fariseus. Ele acrescenta a lei e a religião. Toda a sociedade estava lá. Todo mundo que ela entendia como sendo um mundo possível estava lá na frente dela. E aí diz o seguinte: os escribas e os fariseus trazem uma mulher apanhada no adultério e a colocaram no meio. Todo o mundo dela, toda a realidade dela, toda a estrutura que ela tinha como real e única, todo esse mundo, toda a sociedade, colocou ela no centro das atenções, com o dedo em risque, e acusou ela de pecadora, de perdida, de sem esperança. Para aquela sociedade, aquela mulher era um erro. Continuando. Diziam isso para pôr à prova, para que tivessem com o que condenar. Porém, Jesus, tendo agachado, escrevia com o dedo no chão. Visto que eles insistiam em interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: que seja um homem entre vós que não errou, que atire a primeira pedra. E agachando de novo, continuava escrevendo no chão. Eu vou lidar com isso aqui depois. Deixa eu ler esse versículo aqui. Eles, por seu lado, tendo ouvido o que lhes disse, foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho, estando ali a mulher no meio. No meio do quê? Não tinha meio. Ela estava de frente com Jesus. Os seus acusadores, a sociedade, a religião, a lei, não apontavam mais o dedo para ela. Era ela e Jesus. Não tinha mais dedos apontados, não tinham quem ela interrogasse, não tinha seus acusadores, havia ela e Jesus, havia ela e a vida. Porém, ela não percebeu isso. Devido à culpa que ela mesma carregava, devido ao fato de viver numa sociedade adoecida, ela ficou doente. Ela não se enxergava mais. Para ela se enxergava aquela pecadora que eles diziam. E ela enxergava que aquele mundo, que aquela sociedade era a única possível. E se aquela sociedade era a única possível, ela merecia a morte. Ela se culpava. Ela mesma se condenava. A sociedade nos adoece de tal maneira que chega a certo ponto que ela não precisa mais apontar o dedo. Eu olho no espelho e digo: miserável.
pecador. E com isso, eu justifico para mim mesmo todos os meus fracassos, porque afinal de contas, é isso que eu sou. Não preciso mais dos dedos apontando para mim. O trabalho dele já foi feito. Está aqui dentro. A culpa é minha. Eu tomo posse dessa culpa e vivo pautado nela. Eu me condeno. Porém, versículo... Cadê? Vamos continuar aqui. Do 10 em diante. Levantando-se Jesus, a mulher lhe disse: mulher, onde eles estão? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Jesus disse: nem eu te condeno. Vai. Nós vivemos uma estrutura religiosa que diz: fica. Que diz: fica e não peques mais. E esse pecado é não questionar essa estrutura. Nós vivemos uma sociedade que diz: fique e não peques mais. Aceite essa sua realidade como se fosse a única possível para a sua vida. Mas Jesus disse: vá e não peques mais. Vá viver. Vá viver para gerar vida e assim construir a sua humanidade. Vá e não peques mais. Ouse construir outra percepção de vida. Vai. Ousa sonhar com outro mundo possível. Vai. Há outras possibilidades para você. Vai. Esse mundo que te apresentam como único não é a única razão da sua vida. Você pode mais. Vai. Prestem atenção. Não peque mais. Não volta para aquele mundo, para aquele raciocínio que te condena. Não volta para aquele povo que te colocou no meio, para aquela estrutura de pensamento maligna, perversa, que despotencializa a vida. Vai viver. Não volta para aquela percepção de si mesmo. Não volta para aquela percepção de vida adoecida. Vá e não peques mais. Vou voltar no que eu tinha falado, quando dizem que Jesus estava escrevendo na terra. A palavra que foi traduzida como escrita, a palavra escrita, é engrafen. Engrafen pode ser escrever ou desenhar. Eu creio que Jesus ali, desenhando no chão, seja um convite para que nós mesmos desenhemos a nossa caminhada. Aquele Jesus desenhando no chão é nos estimulando de alguma forma a desenharmos e construirmos um mundo no qual vale a pena existir. Um mundo no qual, onde o racismo, a misoginia, a exploração da vida não seja normalizada. Para mim, gente, eu não ia falar isso aqui, mas vendo vocês, isso tocou no meu coração. Então eu digo isso para vocês: a vida não é escrita. Porque escrever é seguir uma sequência lógica de símbolos e sinais que nos dão, que nos entregam a certeza de uma certa mensagem. Porém, a vida é desenhada. A vida é arte. A vida é um salto no desconhecido a cada minuto. É um caminhar de fé. Caminhamos tateando o imponderável. A cada minuto caminhando em fé, porque eu não sei se o passo que eu dei agora é o mais apropriado, mas em fé eu dou esse passo. A vida não é um livro, a vida é uma tela em branco que a gente vai desenhando ao longo da jornada. Gustavo, eu não acredito que essa morte física seja o fim da minha existência. Bom, ninguém nunca morreu exatamente para contar e voltou para contar o que acontece, então eu não tenho essa crença em mim.
Eu não acredito que não existir fisicamente mais com esse corpo seja o fim. Mas, eu quero que vocês escutem isso. Eu creio em infernos que matam a vida. Eu acredito em infernos que matam sonhos. Eu acredito em infernos que matam esperança. Eu acredito em infernos que matam a dignidade do ser humano. Eu acredito que infernos que tiram o direito da pessoa entrar no hospital e ser tratada dignamente. Isso mata. Eu acredito que esse inferno de não ter segurança mata. Eu acredito que a insegurança alimentar mata. Isso é um inferno. Quisera eu que o inferno fosse esse lugar teológico de chamas saindo do chão. Não, o inferno são esses infernos que Fabíola descreveu no início, que o Léo vivencia o tempo todo. Esses infernos matam. Mas eu também acredito em morte que gera vida. A morte da culpa que nos consome. A morte desses relacionamentos abusivos. A morte da submissão ao patriarcado. A morte da cultura extrativista em relação à terra. A morte dos olhos maus para a vida. E onde a culpa morre, nasce a esperança. Onde morrem os relacionamentos abusivos, nasce a possibilidade de construção. Onde a submissão morre, nasce a autonomia de pensamento. Onde a cultura extrativista da exploração da terra morre, nasce nós na criação. Onde os olhos maus morrem, nasce o Evangelho do homem de Nazaré. Vai, não peques mais, é um clamor de morte a toda essa estrutura infernal que nos domina, que pouco a pouco vai retirando a nossa humanidade. Mas ao mesmo tempo, vai, não peques mais, é um convite à vida, à independência, à autonomia, à comunhão e ao caminho que nós chamamos de Evangelho. Nós vivemos um mundo idealizado por outros. Nós somos a imagem e semelhança do Deus Criador. Sendo assim, nós somos potência de criação de novas realidades. Não somos observadores da história, nós somos agentes transformadores da história. Nós somos construtores do chão onde pisamos, somos construtores do reino de Deus aqui e agora. Vai, não peques mais, é um convite a sonhar um mundo novo. Não volta para esse raciocínio adoecido, não volta pela doença do capitalismo, não volte para a desvalorização da vida, não normalize o derrubar do verde como se aquilo não fosse criação como nós. Não normalize a maldade como se aquilo não te afetasse, porque você vê no outro e não acha que está te afetando. Somos todos natureza, somos nós na criação. O convite que Jesus fez a essa mulher é: seja autônomo da sua vida, se dê o direito de pensar, se dê o direito de sonhar. Sonhe mundos diferentes, sonhe realidades diferentes para a sua vida. Não viva o que escreveram para você. Você são autores da sua caminhada individual e nós somos coautores da nossa caminhada coletiva. Minha mensagem para vocês essa noite é: vá e não peques mais. Amém? Amém. Obrigado pela atenção, que Deus abençoe. Pastor Léo, queria que você viesse aqui, nós gostaríamos de orar por você. Eu queria que todos os pastores e pastoras viessem aqui na frente também. Vem pastor Fabinho, pastor Maria, pastor Rafael. Vou fazer uma chamada profética aqui. Osvaldo, vem aqui, por favor, também orar. Vem cá. Onde vocês quiserem, gente. Só não derruba isso aqui, pelo amor de Deus. Dá a volta ali, gente. Dá a volta. Fiquem aqui, vem aqui comigo, aqui, pelo amor de Deus.
Pastor Oswaldo, por favor, vem. Vai lá. Vem cá, fica aqui no meio. Por favor. Vem, pastor Oswaldo, vem lá se acostumar com essa posição aqui, vem. Pastor Rafael, por favor. Entrega a vida do nosso Entrega a vida do nosso pastor irmão Leonardo Carmargo, a.k.a. Léo Maltrapilho. Esse não Aí não dá pra orar, né? Desculpa, gente, quebrei o momento, perdão. Eu sou craque, gente, perdão. Senhor Deus, Pai, Mãe de toda a criação, como é bom ter o pastor Léo nas nossas vidas. Muito obrigado pela vida dele. Muito obrigado por todas as vezes, de todas as formas, e mesmo quando ele nunca percebeu que tu salvou a vida dele, para que ele pudesse estar junto com a gente aqui. Amém. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pelo coração que ele tem. Muito obrigado por essa mente que não para e que é revolucionária e que marcha para enfrentar o que for necessário para que se construa um evangelho autêntico e verdadeiro. Amém. A gente vai de frente a qualquer coisa. Muito obrigado por ele nos ensinar isso. Amém. Nos ensinar que a gente tem que levar a qualquer custo, seja como for, tem que falar o que tem que ser falado. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todas as vezes que uma palavra dele, que uma reflexão que ele põe lá no Instagram, que um pedido de ajuda que ele põe, salva a nossa vida também, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Eu entrego ele nas tuas mãos, seu filho, sua família, por onde ele andar, com quem ele falar, todos os seus projetos, todas as suas finanças, eu o abençoo, Senhor. E te peço, ó Pai, que ele possa ter uma vida cada vez mais frutífera, cheia de paz, de saúde, de bênção, e que ele possa ainda levar muitas pessoas a ter um conhecimento real do reino de Deus. Amém. Em teu nome oramos, Jesus de Nazaré. Amém. 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 Vai ter parabéns lá atrás, tá, gente? Depois, tá? Ó, pastor Rafael, pastor Léo, fica por aqui que tem mais coisa para você. Pastor Rafael tem uma... gente, eu tô péssimo pra isso. Bom, gente, eu quero bolo de chocolate, então não vejo a hora da gente, né? Resolver isso aqui. Tô aqui. Bom, o Gustavo não fala, eu vou falar, tá? Esse aqui é o livro do nosso pastor Gustavo, React, Reflexões sobre a Estrutura Evangélica Brasileira. Bom, eu imagino que a maioria aqui já leu. É um livro extraordinário. É um livro que todo cristão precisa ler, refletir, ler novamente, marcar. E vou dizer melhor, tu pode sentar para conversar com o autor, porque ele adora trocar essa ideia sobre o livro. E tem uma coisa legal sobre a gente falar de um livro em que o autor está presente e convivendo com o Gustavo. Toda vez que eu boto a mão no livro e leio alguma coisa, é como se eu estivesse trocando uma ideia com ele. Porque depois que vocês conhecem o Gustavo e você vai ler o que ele escreve, você ouve a voz dele lá dentro do teu cérebro, te domina, e tu não consegue mais, aí não tem mais o que fazer. Aprendeu, entendeu? Bom, então fica aqui a sugestão, você que está nos assistindo pela internet, você pode adquirir, entrando em contato com a nossa comunidade visual pelo Instagram, você pode adquirir esse livro, tá bom? Contratado, hein? Pode bem? Eu nunca falo do meu livro, gente. Você resolveu na próxima. Você perguntou isso, né? Pô, deixa eu ver Bom, gente, eu fui inspirado um dia que um amigo de longa data me ligou, Jorge Moreno, ele é locutor na Rádio Transamérica, uma pessoa incrível. Ele me ligou, a gente ficou trocando uma ideia, e ele falou do filho dele, que tem a idade do meu. Eles se conheceram quando eles eram pequenininhos, depois não se viram mais. E ele falou assim, meu filho me acordou e falou, pai, deixa eu te mostrar esse culto que está passando aqui na TV. Mas o que tem esse culto que está passando na TV? Eles estão lendo uma poesia no culto, pai. Tu imagina uma coisa dessas? E aí ele ficou apaixonado em um grupo cristão que fazia uma leitura de uma poesia. Isso me bombardeou de um jeito. O nome dele é Rafael, desse rapaz. Ele deve nos assistir. Se não está assistindo agora, vai assistir em breve, que eu vou mandar esse vídeo para ele.
e dizer que aqui na nossa comunidade nós também gostamos muito de poesia. Muito. E eu separei uma para ler hoje, pertinente ao momento e ao culto verde que estamos fazendo, que é uma poesia de Manuel de Barros. Manuel de Barros é um poeta mato-grossense do século XX, faleceu há pouco tempo, em 2014, com 97 anos. Tem um trabalho incrível. Se você nunca leu Manuel de Barros, em nome de Jesus, leia Manuel de Barros. A teologia de Manuel de Barros, ela é incrível. Você vai ver Deus na poesia dele, e além disso você vai se conectar com a natureza. Então eu separei essa poesia aqui para ler. Vou tentar ler, não vou fazer uma leitura, tá? Eu não sou poeta. O título é Borboletas. Borboletas me convidaram a elas. O privilégio incetal de ser uma borboleta me atraiu. Por certo, eu iria ter uma visão diferente dos homens e das coisas. Eu imaginava que o mundo visto de uma borboleta seria com certeza um mundo livre para poemas. Daquele ponto de vista, vi que as árvores são mais competentes em auroras do que os homens. Vi que as tardes são mais bem aproveitadas pelas garças do que pelos homens. Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que os cientistas. Poderia narrar muitas coisas, ainda que pude ver do ponto de vista de uma borboleta. Ali até o meu fascínio era azul. Com essa poesia, nós vamos terminar nosso culto. Eu quero pedir ao nosso pastor Léo Tropilho para nos guiar com a bênção apostólica. Bênção radical, sua. Bênção de Cristo. Fala, Diego, vamos aí, tropa. Uma vez eu ouvi o camarada que mandou o áudio hoje dizer que o culto é bom, congregar é bom quando congregar é bom. O culto é bom quando o culto é bom. Eu espero que tenha sido bom para todos nós. Espero que a gente possa chegar em casa em segurança e que a semente que foi lançada aqui possa germinar nos nossos corações. Amém? Deus abençoe a todos e todas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.